Nós vamos ver agora sobre a regra de mudança de direção. Mudança de direção consiste em virar ou convergir à direita, é a chamada conversão à direita, conversão à esquerda e manobra de retorno. Conversão à direita é simples, só tem um tipo, uma forma. A conversão à esquerda tem uma variação, depende se você estiver numa via urbana de mão única, numa via urbana de mão dupla ou numa rodovia. A manobra de retorno também é simples, só tem um tipo. Essas sinalizações que eu coloquei aqui, gente, é meramente para tentar representar a manobra, tá? Convergir à direita, convergir à esquerda e retornar. A conversão à direita. Para virar à direita, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via e executar a manobra no menor espaço possível. Muito bem. Toda vez que na sua prova cair uma questão abordando situação de mudança de direção, você vai observar uma regrinha básica, fundamental, que é aproximar-se o máximo possível para o lado para o qual você pretende fazer a manobra. Por exemplo, se você quer convergir à direita, você deve se aproximar o máximo possível do lado direito da via. O que não pode acontecer é o oposto. Você quer virar para a direita e vai se aproximar do centro da pista ou do lado esquerdo da pista. Entenderam? E essa regrinha fundamental, ela é aplicada não é só para quem vai virar à direita, não, para quem vai virar à esquerda também. Se você quer virar à esquerda, você deve se aproximar o máximo possível da esquerda da via. Tudo bem? Então, guardem isso. Essa é a regrinha base, a regra fundamental para você não errar questões que envolvam mudança de direção. Conforme vocês viram aqui, a intenção é virar ou convergir à direita, então ele deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via, conforme eu acabei de explicar e conforme está representado aqui no desenho ao lado. Agora a conversão à esquerda. Para virar à esquerda, o condutor deve via de mão dupla, via de mão única e rodovia. São 3 casos. Vejam, se eu estou numa via de mão dupla, e não precisava nem estar escrito mão dupla aqui, porque eu já sei que isso aqui é mão dupla, porque a linha que divide o fluxo é de cor amarela, então eu sei que aqui vai e aqui vem trânsito, ela é mão dupla. Eu quero virar para a esquerda. Qual que é a regra base? Aproximar o máximo possível da esquerda. Só que se eu jogar esse veículo vermelho mais para a esquerda, ele vai atingir aqui a contramão, porque aqui desce carro. Correto? É mão dupla. Então o que eu faço? Eu aproximo ele da esquerda sem atingir a contramão. Qual que é o máximo que eu consigo aproximar ele da esquerda sem atingir a contramão? É até o eixo da pista, até a linha divisória da pista. Observem que ele está bem juntinho da linha amarela, ou seja, ele está posicionado corretamente. Na hora de fazer a manobra, ele tem que preocupar também, porque essa outra via também ela é de mão dupla. Então ele deve fazer a conversão mais à frente, depois do chamado ponto central do cruzamento, o ponto imaginário. Ele avança o ponto central do cruzamento para depois fazer a manobra. Essa é a conversão à esquerda em uma via de mão dupla, onde o condutor chega somente até o eixo da pista, até a linha divisória. Chega para a esquerda, mas sem atingir a contramão. Quando a via de mão única, isso também pode ser identificado pela cor da linha que divide o fluxo. Observem que se a linha é branca, o fluxo aqui é num sentido só. Então observem, esse veículo amarelo vai virar para a esquerda e ele chegou totalmente à esquerda. Por quê? Porque ele sabe que aqui não desce carro, e aqui só sobe. O trânsito aqui é sentido único. Vejam a cor da faixa que divide o fluxo. Observaram? Então é isso, ele chegou totalmente à esquerda e na hora de virar, ele vai fazer a manobra dele buscando a direita da via. E aqui, na rodovia, vocês não vão aplicar aquela regra base. A rodovia, ela tem uma outra regra base. Toda manobra realizada na rodovia deve ser feita primeiro com a parada no acostamento. Você vai jogar o veículo para o acostamento da direita
Depois que o trânsito estiver livre nos dois sentidos, aí você vai fazer a manobra pretendida, seja ela uma conversão, seja ela um retorno, ou o que for. Entenderam? Para vias de perímetro urbano, a regra base é aproximar o máximo possível para o lado que você deseja virar. Mas se for na rodovia, essa regra base não vale. Aí já entra uma outra regra base. Toda manobra na rodovia deve ser feita utilizando o acostamento da direita. Pegaram isso? Se a rodovia não tiver acostamento, se esprema ali no cantinho. Mas você tem que tentar jogar o veículo para a direita, o máximo que você puder, para depois fazer a manobra. E agora a manobra de retorno. O retorno deverá ser executado em locais apropriados. Que locais são esses? Trevos, canteiros centrais, rotatórias, praças e viadutos. Aqui no desenho nós temos um exemplo de rotatória. O veículo azul está fazendo o retorno na rotatória. Tranquilo, é um local apropriado. Onde não houver locais apropriados, o retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. A área de interseção são os cruzamentos. Aí vai fazer conforme o veículo vermelho fez aqui. Obviamente ele vai esperar o veículo azul e verde passar para depois ele fazer essa manobra em forma de balão. Ele também não pode chegar a jogar a frente do carro aqui e voltar de marcha ré na esquina, não. Ele tem que conseguir fazer em forma de balão. E claro, ele vai procurar interseções de menor movimento, onde tenha menos trânsito, para ele fazer isso sem oferecer qualquer risco ou prejuízo ao trânsito e os usuários do mesmo. Vamos agora falar sobre as regras de passagem e ultrapassagem. Norma de circulação ainda, mas falando sobre passagem e ultrapassagem. A primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre passagem e ultrapassagem. Está aqui. Passagem é avançar à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Observe aqui no desenho ao lado. Nós temos uma pista com duas faixas. Essa pista ela tem a divisão de fluxos no mesmo sentido pela cor branca, que você vai entender que tem trânsito nas duas faixas, porém ambas em um sentido só, porque a linha que divide ela é branca. Então, nesse caso, o veículo de maior porte vai usar a faixa da direita, ele é um veículo que desenvolve menor velocidade, e a faixa da esquerda fica destinada aos veículos mais rápidos. Esse veículo azul aqui no caso, ele por estar transitando em velocidade maior, ele vai avançar à frente desse caminhão, todavia sem mudar de faixa de trânsito. Ele já estava na faixa da esquerda e vai permanecer na faixa da esquerda. Só o fato dele estar em maior velocidade permite que ele avance à frente do caminhão sem mudar de faixa de trânsito. Isso é uma passagem. A ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa e retornando à faixa de origem após a manobra. Observe no desenho ao lado que agora já mudou a situação. O veículo amarelo estava atrás do veículo azul, do ônibus. Ele precisou mudar para a faixa da esquerda, avançar à frente desse ônibus e depois retornar à faixa de origem. Então é isso. Passagem e ultrapassagem. Se você avança à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito, você fez uma passagem. Mas se você avança à frente de outro veículo, mudando de faixa de trânsito, fazendo uma transposição de faixas, aí você fez uma ultrapassagem. Sobre ultrapassagem. As ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via. É permitido ultrapassar pela direita quando o veículo da frente indicar que vai entrar à esquerda. Então, aqui nesse primeiro desenho, nós temos um exemplo de ultrapassagem padrão. É o veículo amarelo ultrapassando o ônibus e utilizando a faixa da esquerda. Mas aqui nós temos um exemplo de ultrapassagem exceção, que é o veículo vermelho ultrapassando esse ônibus verde pela direita. E isso é permitido. É permitido porque o veículo da frente indicou que ia entrar à esquerda. O veículo da frente é o ônibus. Ele deslocou para a esquerda, indicou que ia entrar para a esquerda. Aí o veículo vermelho fez a ultrapassagem pela direita. Então é isso. Se alguém perguntar para você de que lado deve ser feitas as ultrapassagens, você não vai ter dúvida. É pela esquerda. Ultrapassagens são feitas pelo lado esquerdo, utilizando a faixa da esquerda. Mas se alguém afirmar para você
As ultrapassagens são feitas pelo lado esquerdo. Sempre? Não. Aí está errado. Porque há situação em que a ultrapassagem pode ser feita pelo lado direito. E aqui no slide está mostrado para vocês. Se o veículo da frente indica que vai entrar para a esquerda e desloca para esse lado, você pode ultrapassar pela direita. Ainda sobre ultrapassagem, ao ultrapassar, o condutor deve sinalizar com a luz indicadora de direção. O que é a luz indicadora de direção? É a seta ou gesto convencional de braço. Observem que o Código de Trânsito diz ou gesto convencional de braço. No meu entendimento, o sinal de braço ele não deveria substituir a seta, mas o Código de Trânsito permite. Por outro lado, tem condutor que pensa o seguinte: a seta está queimada, então eu vou conduzir esse veículo normalmente, ao invés de dar seta eu vou dar o sinal de braço. Está errado, porque você não pode circular com o veículo sem estar com o equipamento, a luz indicador de direção, devidamente funcionando. Você vai ser autuado e o veículo vai ser retido por essa irregularidade. No meu entendimento, o sinal de braço deve vir como uma forma de complemento à sinalização luminosa, no caso da seta. Mas salvaguarda aí a situação onde o Código de Trânsito brasileiro permite que você deixe de dar seta e dê apenas o braço, porque ele diz seta ou gesto convencional de braço. Ao ultrapassar. Antes de ultrapassar, o condutor deve verificar se nenhum condutor que o esteja seguindo tenha iniciado a ultrapassagem primeiro. Normalmente, quem quer ultrapassar esquece de olhar o retrovisor, ele fica olhando só a contramão. Nesse caso, se vocês conseguem ver, eu não sei se o vídeo, em razão da resolução dele, permite, mas pelo retrovisor aqui desse veículo, da figura, da imagem ao lado, dá para ver que já tem um veículo verde vindo ultrapassando. Então essa condutora aqui deve aguardar a passagem desse veículo que vem por trás, para depois ela entrar ultrapassando também. Verificar se o veículo da frente não indicou a intenção de ultrapassar um terceiro. Lá na frente tem uma carreta. A pessoa que está conduzindo esse veículo aqui, que nós estamos dentro dele, está querendo ultrapassar. Mas se você observar com atenção, à frente aqui, entre a carreta e esse veículo que nós estamos, tem um veículo amarelo, já com a seta ligada, querendo ultrapassar. Então, nesse caso, a gente vai aguardar esse veículo amarelo ultrapassar, para depois a gente entrar fazendo a ultrapassagem. E a gente deve observar se a faixa à esquerda, quer dizer, a contramão, está livre numa extensão suficiente para que a manobra possa ser executada com segurança. Inclusive, essa aí é uma das infrações que foram agravadas por essa lei 2.971, se eu não me engano, agora no final de 2014, que é aquela que diz forçar a ultrapassagem entre veículos que estão prestes a passar um pelo outro. Ou seja, o local permite a ultrapassagem, mas o condutor que foi ultrapassar avaliou mal a situação e forçou a ultrapassagem, colocando em risco a segurança dele e dos demais. E o que a regra aqui diz é o seguinte: observe se a faixa da esquerda está livre numa extensão suficiente para você realizar a manobra com segurança. Prestem atenção, a faixa da esquerda não tem que estar totalmente livre. Pode estar vindo carro de lá para cá. Tem que estar livre numa extensão suficiente. Imagine uma reta de 10, 15 quilômetros. Vem carro de lá para cá. Mas se você tem espaço para fazer a manobra, tudo bem. Essa é a questão que deve ser entendida aí. E ao ser ultrapassado? Ao ser ultrapassado, o condutor deve, se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a da direita sem acelerar a marcha. É o que aconteceu aqui. O veículo azul, percebendo a aproximação do veículo verde, deslocou para a faixa da direita sem acelerar a velocidade, deixou o veículo verde fazer a ultrapassagem. Agora, se você estiver em outra faixa que não seja da esquerda, basta permanecer onde está, sem acelerar a marcha. É o caso aqui do caminhão. Ele permaneceu na faixa da direita, o veículo azul fez a ultrapassagem normalmente. Sempre lembrando disso aqui, tá, gente? Sem acelerar a marcha. Ok?
A legislação de trânsito ela não te obriga a diminuir a velocidade, apesar da direção defensiva recomendar. Olha, está sendo ultrapassado, diminua a velocidade, facilite a ultrapassagem de quem está vindo te ultrapassando. Isso é uma recomendação da direção defensiva. As regras de circulação, a legislação de trânsito não te obriga a diminuir a velocidade, mas a legislação de trânsito te proíbe aumentar a velocidade. Estando sendo ultrapassado, você não pode aumentar a velocidade. Aí na regra diz, sem acelerar a marcha, sem aumentar a velocidade. Mantenha a velocidade que você está e permita que quem está ultrapassando conclua a manobra com tranquilidade. Onde é proibido ultrapassar? É proibido ultrapassar em vias de mão dupla quando? Nos trechos em curvas e aclives sem visibilidade, pontes em viadutos, passagens de nível e travessias de pedestres. Então aqui nós temos trecho de mão dupla. Eu sei que é mão dupla porque a linha ela é amarela, a seta aqui inclusive mostra o sentido do fluxo. E observe, nós temos aqui curvas, nós temos ondulações na pista, né? Ou seja, declives, aclives, o que impossibilita uma boa visualização do trânsito no sentido oposto. Então nesse caso você não vai ultrapassar. E também nas interseções ou suas proximidades. Interseções são áreas de cruzamento. Você não pode ultrapassar dentro de interseções nem próximo a elas. Cuidados especiais. Ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, reduza a velocidade e redobre a atenção, ou até mesmo pare o veículo com vistas à segurança. Essa situação que nós acabamos de ler aqui e de ver no slide diz respeito ao veículo de transporte coletivo que está parado ou parando para efetuar embarque e desembarque de passageiros. É uma situação tão previsível que virou regra. É muito comum passageiros descerem do ônibus e lá pela frente atravessar sem prestar atenção no trânsito e entrar na sua frente. Todavia, você já sabendo da regra, você vai diminuir a velocidade mesmo não vendo ninguém atravessando. Antes, de forma preventiva, você vai diminuir a velocidade ou até mesmo parar o veículo se entender que assim se faz necessário em razão da segurança desses que podem vir a descer e atravessar a frente do veículo. Muito bem, concluímos aqui essa aula que falou aí sobre mudança de direção, passagem e ultrapassagem. E na próxima aula, conforme vocês podem ver no slide, a gente já volta falando sobre parada e estacionamento.